Esta é a segunda parte da Pedra da Audiência. Conforme disse na primeira, vamos agora viajar até ao continente africano com César Gomes de Pina. Como é que foi parar a África? Como foram parar a África dezenas e dezenas de milhares de jovens como eu, que depois de terem feito a faculdade, como eu fiz em Coimbra, fui chamado para o COM, curso de oficiais milicianos em Mafra. Depois saí como aspirante, depois tirei o curso de arranjos em Lamego, ainda cá fiquei em Portugal uns 2 anos, como alferes miliciano. Pensava até que já não ia ser chamado para a guerra, e fui chamado. Acabou por ser, portanto, a minha vida militar foi cumprida, porque já estava quase aqui a terminar quando fui chamado para o ultramar. E depois a África mete-se no coração das pessoas, sabe? África é África. É para nunca mais esquecer. Embora tivesse ido para lá, tinha já lá a família. O meu pai e a minha mulher, o meu pai era reitor do Liceu Salazar em Moçambique, a minha mulher já lá estava professora, a tal Nininha com quem vinha casar depois, logo após a tropa, a tal miúda dos 14 anos e do rugby. Eu fui então dar instrução à minha companhia, em Boane, na Escola Prática de Aplicação Militar, onde havia cerca de 2.000 e tal recrutas. E aqui, se me permite, há uma história que eu acho muita piada. Era uma instrução dura, porque aqui, nós estávamos a preparar as nossas companhias, eu estava a preparar a minha companhia, eram 160 homens, para ir para o norte, não é brincadeira nenhuma. E com 20 e poucos anos. E a responsabilidade era muito, mas tinham que ser duros na instrução, porque, para formar homens mesmo para uma campanha militar. Que não era de ataque, era uma campanha militar de defesa das populações. Isso que eu gostava de deixar isso muito claro. Mas um dia, no meio o Ferreira Leite imagina aquele centro de instrução, com milhares de instruendos, e eu apareço, tudo camuflado, fazer aqueles exercícios todos, e cheios de pó e de lama, etc. E eu apareço à frente da minha companhia de farda branca, que era a farda de gala, que só vesti 2 vezes. A partir de farda branca, e comecei a dar com o boné branco, a farda de gala, que era só para cerimónias muito especiais, e aqueles tipos olharam para mim e disseram, eu era tenente nessa altura, o tenente Pina virou, passou-se, e foram contar ao comandante, que era o tenente-coronel Costa Pinto, o herói das Índias. O meu comandante, o tenente Pina, ele não está bem, está ali no meio da lama, na farda branca, a dar instrução aos homens. E o Costa Pinto, que era um coronel muito duro, mandou-me chamar e perguntou, tenente Pina, então mas que é isso? Então você está aqui de farda branca a dar instrução? E eu estou assim, meu comandante. Mas porquê? Deu uma justificação. Oi, porque hoje é o dia 17 de fevereiro, estamos em 67. Hoje é o dia 17 de fevereiro e hoje nasceu a minha filha. E, portanto, porque nasceu a minha filha, eu dou instrução de farda branca. E diz ele assim, os meus parabéns. E digo-lhe mais, continua a dar a instrução de farda branca e logo à noite na messe de oficiais vai haver champanhe. Mas este foi um momento alegre, mas chegou a ser preso também. É que depois da guerra, depois de ter cumprido o meu serviço militar, fiquei em Moçambique. Já lá tinha família e, portanto, fiquei em Moçambique, onde fui gestor de uma multinacional americana, a Warner Lambert. E acontece que, já depois do 25 de Abril, mas ainda estávamos num tempo de governo provisório, portanto, foi antes da independência de Moçambique. Já tinha acabado a tropa, eu sei lá, para aí 7 ou 8 anos, né? Estava na minha vida civil. Era gestor e à noite dava aulas no Liceu Salazar aos cursos noturnos. Bem, um dia estava em casa e, com um bebé, com o meu filho, que tem hoje 37 anos, estava a dar ao biberon e a tomar um esquisito ou qualquer coisa assim, já não me recordo. Entrou em casa 3 soldados da Frelimo, armados de calache, e um indivíduo civil, que eu vinha a saber que era da Copcom, a passar em revista à casa. Mas onde é que está o mandato de busca? Não temos o mandato de busca, é isto. E apontaram uma calache aqui mesmo, ao estômago. Vendo aquilo,
desviei-a, assim, tinha o meu bebê ao colo, desviei e disse, passem a revista à casa. Lá está que não tinha nada. Mas levaram-me preso. Eu não sabia porquê. Levaram-me preso. Então estive 48 horas numa cela onde não me podia deitar. Eu estava em pé ou sentado. Ao fim de 48 horas apareceu a minha mulher, com um advogado, com uma coisa de café, como é que chama aquilo? Um recipiente com café. Uma cafeteira ou coisa assim. E diz, não é este. Eu disse, o que é que se passa? Olha, o que se passa, disse-me o advogado, que era o nosso amigo, é o seguinte, é que foste preso porque foste oficial do Exército e, portanto, eles querem saber do teu passado militar. E dali levaram-me para a penitenciária. Era preciso averiguar do passado de toda a gente, onde estavam para cima de mil pessoas presas. Desde ex-oficiais, ex-comandos, empresários, médicos, professores, eu sei lá. Foi aí onde travou um conhecimento interessante. Um conhecimento interessante. Porque fiquei numa cela... e todos... Também havia ali o seguinte, é que constava-se que havia um movimento liderado pelo engenheiro Jorge Jardim, que estava a preparar uma independência estilo Rodésia, unilateral. Eu não tinha nada a ver com aquilo, palavra de honra. Mas fui, como tinha sido ex-oficial, não fossem eles pensar, os oficiais aqui residentes vão entrar neste movimento, fomos todos postos à sombra, está a perceber? Empresários, capitalistas, médicos, as pessoas de mais nível naquela cidade. 1.200, mais de 1.200 pessoas. Então, eu que falo bem inglês, puseram-me numa cela com um indivíduo que tinha sido preso, que nem era português, nem moçambicano. Imagine quem era o homem. Ele tinha um turbante, era o primo do Gaddafi, daquele ditador da Líbia que foi... Exato. Que já cá não está, graças a Deus. Mas o primo do Gaddafi foi meu companheiro de cela. E foi preso porquê? Porque andava a negociar marfins e claro, uma série de vigarias, pronto. E aí ele foi preso. Simplesmente ele via que às quartas e domingos eu tinha a visita da família, da minha mulher e dos meus filhos. E um dia propôs-me isto, olha, diga à sua mulher para me levar esta carta, tinha uma carta escrita ao consulado, penso que era ao consulado em Joanesburgo, na África do Sul, e se ela puser lá a carta, acredite, nós de imediato depositamos, eu não posso dizer quanto ao feito, mas era uma quantia exorbitante, uns largos milhares de dólares. Eu até pensei, bem, se eu morrer aqui, a minha mulher fica bem. E está bem, dei cá a carta, eu nem pensei, não é? A minha mulher foi-me visitar com os filhos e eu disse, olha, Nininha, isto cá fora, num jardim que havia, num recinto aberto, tu amanhã ou depois metes num avião, vais a Joanesburgo, deixas esta carta no consulado ou não sei onde da Líbia e deixas o número da conta e de uma conta bancária em Portugal e eles depositam, eu já não sei, não faço mais pequeno, sei que era muito dinheiro. E a minha mulher respondeu, não faço isso. Não faço isso porque assim não têm nada para te acusar, se põe tudo por qualquer motivo, me apanham com a carta no aeroporto, aí é que estamos, estás metido numa grandalhada. E eu, sim senhor, tens toda a razão, não tinha visto esse problema assim. E entreguei a carta ao primo do Gaddafi. Acredito, meu querido amigo, que daí para a frente fiquei com medo dele. Não mais dormia. Eu sentava-me na minha cama, a olhar para ele, tinha medo daquele turbante tirasse algum punhal para me cortar o pescoço. Aí não descansei enquanto não pedi lá aos indivíduos para me mudarem de cela. Mudaram-me de cela. Mas isso acabou, esse passo acabou. Mais histórias interessantes tinha vivido lá em Moçambique? Olha, mas esta história, se me permite, só para acrescentar numa coisa. Diga. Sabe que nesta história nós tínhamos tudo preparado para... Isto está escrito, penso que até um livro aqui em Moçambique livre do... Os últimos dias, do... não me recordo agora, do escritor. Bem, não interessa. Não interessa. Foi capitão do Exército e também jornalista mais tarde do Diário de Notícias. Agora não me recordo o nome dele. Na certa altura nós tomámos conta da cadeia, da prisão, da penitenciária de Lourenço Marques.
Tínhamos 30 e tal guardas de Frelimo, mas nos tratavam mal, sabe? Não era mal, era... Como é que é dizer? Por exemplo, a comida vinha de fora, metiam as mãos na comida, não nos deixavam fazer telefonemas, não nos deixavam fazer nada. E era um problema muito grave o seguinte. Eu não sei se o devo dizer, mas quando as nossas mulheres nos iam visitar, havia uma secretária como esta, que era uma mulher, viesse sozinha, que viesse com o bebê ao colo, era revistada. E às vezes essa revista era assim um bocadinho... Chocante. E houve um indivíduo que não gostou da maneira chocante como a esposa estava a ser revistada e armou para ali um pé de vento desgraçado, começou tudo à pancadaria e os tais guardas tomavam conta de nós que estavam assim em círculo, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, foram simplesmente machucados por todos os prisioneiros que estavam à volta deles e ficámos com as armas. E pusemos os preços, ficámos nós a tomar conta da cadeia. E depois começámos em negociações com o governo. Eu fazia parte desse movimento de negociar. E ninguém queria sair. Tudo queria ser julgado se fosse caso para isso. Agora o que queríamos era que nos deixassem telefonar, que não metessem as mãos na comida e outras coisas. O que é certo é que eles substituíram os soldados da Frelimo por soldados tanzanianos. E não tivemos mais problemas nenhuns. Posso lhe dizer, meu querido amigo, que eu fui o primeiro dos prisioneiros a sair, porque chegaram à conclusão que a minha vida militar tinha sido correta. E quando eu perguntei ao ministro da Justiça, não me recordo o nome dele, tinha sido meu colega em Coimbra, porque é que eu estive preso, ele diz-me: olha César, tu sabes que em tempos revolucionários é preciso separar o trigo do joio, e tu és trigo. Saído da prisão, não conseguiu estar muito mais tempo em Moçambique? Não. A empresa transferiu-me logo para a África do Sul, onde eu estava muito traumatizado com a África, com todos estes movimentos, com toda esta insegurança, e regressei a Portugal. Regressei a Portugal sem nada, deixando uma vida boa, profissionalmente, e regressei a Portugal com 2 filhos, eu e a minha mulher desempregados. E foram momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas ultrapassados com grande sucesso? Ultrapassados, sim, com muito sacrifício, com muito esforço. Primeiro a dar aulas no liceu, com a minha mulher, depois ingressei na minha vida, que eu gosto de fazer. Mas a sua entrada no liceu também não foi assim fácil? A minha entrada no liceu foi... Tem para aí uma historiazinha para contar. Onde é que você vai descobrir essas coisas? Não sei, mas tem para aí uma história para contar. Oh, meu Deus. Foi no Liceu de Guimarães. Eu chegava lá, apresentava o meu diploma de curso e o indivíduo da secretaria dizia: você veio da África. E não ligava aquilo, às vezes até tirava o diploma para o chão. Eu disse ao meu amigo: um dia você vai apanhar este diploma. O que é que eu faço? Meto-me num comboio, pedi dinheiro emprestado, 500 escudos, para ir a Lisboa, para ir falar com o ministro, que era do Ministro da Educação, que era o coronel, aquele magrinho de pera, o coronel Vítor Alves. E chego lá, ao Ministério, e à entrada, que estão aquelas meninas: o que é que o senhor vai querer falar com o senhor ministro? Mas como é que é? Eu tenho entrevista? Não tenho entrevista, então não pode-se entrar. Isto não é assim. Eu fiquei desesperado, não me deixaram entrar. O que é que eu faço? Venho para fora. Fui ali para um cafezito, numa rua perpendicular à da entrada principal. E verifiquei, eu estive desesperado, e verifiquei, porque no liceu havia vagas do meu grupo. Havia vagas, 3 ou 4 vagas do meu grupo. E então, eu reparei que as entidades oficiais do Ministério não entravam pela porta principal, entravam por uma porta lateral. Vinham com os carros, os chofés largavam e entravam por ali. O que é que eu faço? Chamei um táxi, mandei dar a volta ao quarteirão e parei a outra porta lateral e saí de lá com a pasta na mão e lembro ao feiro do porteiro: amigo, onde é que vai? Onde é que julga que vai? Eu abri a minha carteira, tirei assim a carteira, abri, ao acaso, não tinha alguns cartões, e foi assim para ele: sei lá, desde quando é que o senhor não conhece um funcionário superior deste Ministério?
E eu disse, Vossa Excelência, desculpe, que isto é uma confusão tão grande que eu já confundo tudo. Pronto, então desta vez está perdoado. Mas olhe-me bem na cara, porque isto pode dar complicações no futuro, está bem? Pronto. Já estava dentro do Ministério. Agora, onde era o gabinete do Ministro, não faz a mais pequena ideia, meti-me no elevador. Olha, num terceiro andar, salvo erro, ao segundo, caiu mesmo. E descobri que o gabinete do Ministro, e quando entrei junto da secretária, no gabinete antes, não é? A senhora ficou estupefacta, como é que eu tinha entrado ali sem aquele cartão que se põe aqui, não é? Exato. Eu disse que ia falar com o Sr. Ministro. Mas como é que é isso? Olha, então diga-lhe que está, ele é o coronel, está aqui um ex-oficial do Exército Português, o capitão César Pina, que quer falar com o meu camarada, já que não posso falar com o Ministro, quer falar com o meu camarada de tropa. Bem, falei muito alto, o que é certo é que o Sr. Ministro estava no gabinete ao lado, deve ter ouvido os meus berros, e mandou dizer para eu estar calmo que me ia receber. Eu expus-lhe o problema, um homem simpaticíssimo, expus-lhe o problema, e ele de imediato me passou uma guia de marcha. Depois de verificar que havia vagas em Guimarães, passou-me uma guia de marcha para ir tomar o meu lugar no Liceu de Guimarães. Passou-me outro mandou passar na tesouraria outro papel para eu ter a minha viagem de comboio, de Lisboa para o Porto, e outro papelinho para pagar Porto e Guimarães de autocarro, que eram 40 escudos. E cheguei a Guimarães e tinha o meu lugar assegurado. Cheguei à secretaria e disse, olha, faz favor, estou aqui. O homem já sabia quem eu era, o tal secretário, o tal empregado da secretaria, e apanhou mesmo, foi ele que pega lá, e agora arranjei lugar. Depois da sua incursão pelo ensino, chegou uma altura da sua vida em que entrou no mundo empresarial. Uhum. Entrei, tive a sorte e a honra de ter entrado no Grupo Amorim. E aí sim, foi uma outra universidade na minha vida. Aí aprendi muito e isso modificou por completo a minha vida. E foi o grande pontapé de saída para reorganizar a minha vida. Mas quero dizer, eu saía do Grupo Amorim e ia depois à noite a dar aulas no Liceu de Espinho, aulas ao 12º ano, na altura era o 7º ano, para os adultos que queriam, portanto, continuar os seus estudos universitários e precisavam de ter o 7º ano antigo. Eu chegava à casa para jantar às 11 horas da noite. E foi assim durante muitos anos, percebe? E a cortiça não lhe meteu impressão, não? Não, a cortiça é a coisa mais maravilhosa deste mundo. É um produto extraordinário, mas isso seria alvo de outra conversa. Mas nós hoje queremos saber tudo. Nós hoje queremos saber tudo. Não, foi uma experiência extraordinária em todos os até porque eu quero chegar ao Japão, mas entretanto, para chegar ao Japão, temos que passar pela sua aventura na Apicaps, não é? Entretanto, estava no Grupo Amorim e recebo um convite da Apicaps, da Associação Portuguesa de Calçado, para ir dinamizar um projeto de divulgação do calçado, promoção do calçado português em todo o mundo. Projeto esse que eu abracei com outras pessoas e ao qual chamei Shoes from Portugal. E conseguimos realmente pôr calçado em todo o mundo, desde o Japão aos Estados Unidos, abrir cotas de mercado e conseguimos. Mas é interessante que eu considerava, e dizia muitas vezes, eu fui entrevistado até em Tóquio e em Nova Iorque sobre este projeto. E eu dizia assim, de uma forma interessante, vamos redescobrir Portugal em termos de qualidade. Ou seja, era uma armada, percebe? Eu imaginava uma armada com N navios. O mundo já estava todo descoberto. Nós, os espanhóis, descobrimos o mundo. Mas íamos redescobri-lo agora em termos de qualidade. Então tínhamos a caravela do calçado, a caravela dos têxteis, a caravela do vinho, a caravela da nossa orivesaria. Havia várias caravelas que deviam ir por esse mundo fora mostrar Portugal em termos de qualidade. Este era o objetivo. E na Apicaps foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí também aprendeu outra coisa. Aprendeu a maneira mais fácil de emagrecer, não é verdade? Não sei onde é que eu vou buscar essas palavras. Você deve ir à Dani Bradstreet, ou coisa assim, averiguar. Uma vez estive no Japão e foi quase assim a primeira vez. Um país maravilhoso, foi quase um mês de estadia no Japão
E a maioria daquelas refeições, sobretudo jantares, eram oficiais, não é? E, portanto, aquilo... O Tóquio tem tudo, tem toda a espécie de restaurantes, desde brasileiros a canadianos, franceses, cozinha italiana, etc. E cozinha portuguesa também, com certeza. Eu é que nunca tive exceções, porque tinha os jantares oficiais, que aquilo era quase todos os dias. E tinha, entre aspas, que gramar aquelas coisas todas. Gabando sempre ao máximo aquela comida que eu detestava. Peço desculpa ao japonês apreciador, mas eu detestava. À base daquele peixe cru, não é? E então, às vezes aqueles peixes grandes na mesa, sem pele, e quando se tirava assim um bocadinho de lombo, o peixe tremia todo, e eu não conseguia comer aquilo, percebe? Mas punha na boca e engolia com um bocadinho de vinho ou cerveja, engolia como se fosse um comprimido, e gabava sempre. Que coisa maravilhosa, que coisa encantadora. A tal ponto gabei, como é que eles gostavam da maneira como eu estava à mesa e como me comportava, etc., e ofereceram uma prenda quando eu vim embora. Essa prenda era um livro de culinária das receitas japonesas, um livro extraordinário que ainda ninguém lá tem em casa, mas traduzido em inglês, mas que eu nunca mais comi nada daquilo. Mas ainda antes teve que brindar lá um peixinho saboroso, bem vivinho dentro de um cálice. Isso foi uma coisa extraordinária quando numa cerimónia, num jantar de muita cerimónia, aquelas mesas estavam numa decoração fabulosa. E então, à frente de cada lugar, era assim uma espécie de aquário, sabe? Com liquidozinhos e uns peixinhos pequeninos e tal. E eu dizia ao nosso embaixador, que estava comigo, que eu já conhecia dos tempos de Coimbra, dizia assim: eu nunca vi coisa tão linda, repara que estes indivíduos têm uma arte decorativa de tal maneira fabulosa e criativa, que põe um aquário à frente de cada lugar. Qual é o meu espanto quando entraram os outros convidados e os nossos anfitriões, japoneses, pessoas de mais alta importância, e pegaram naquelas tacinhas e tudo na mão para fazer kampai. Kampai é a mesma coisa que nós fazemos aqui, chin-chin. Então aquilo, passa o termo, engoliu-se os peixinhos e iam-se bebendo, e eu dizia para o embaixador: eu não consigo fazer isto. E já, então, estragas tudo, o que havia de fazer vai tudo para água abaixo, porque isto é uma ofensa. E eu, então, olha, faço este tipo de escuração, ou qualquer coisa do género, e engolia, e os peixinhos passavam aqui assim, faziam glu-glu, mas iam direto para o estômago, e também não foi por aí que me deixei levar. Mas os portugueses que lhe seguiram já iam prevenidos para essa situação. Esse foi, eu passo o termo em televisão, é um termo, isto foi uma barraca. Mas eu hoje levei ao Japão uma delegação portuguesa com 75 empresários de calçado. 75. Mas antes de seguirmos para o Japão, eu expliquei-lhes o que era um bocado a cultura japonesa, como deviam cumprimentar, como deviam estar, como é que era a alimentação, etc, etc. E com certeza alguns ajustaram-se bastante, não é? Alguns ajustaram-se bastante. E com as amostras de calçado levavam também presuntos e salpicões, etc. E à noite, num dos quartos do Hotel Okura, que é um dos hotéis mais fabulosos de Tóquio, faziam grandes petiscadas ali, não é? Com presuntos e salpicões, inclusive até assadores. Se levava para assarem os salpicões e aquilo tudo, mas foi interessante. Quer dizer, os portugueses arranjam sempre uma forma de fugir. E será essa forma que os portugueses vão arranjar para fugir a esta crise e para mandar a crise para outra banda? Eu tenho uma grande fé, sabe, Ferreira Leite, que vamos sair desta crise. Não sabe quando, mas vamos sair dela. E não tenho a menor dúvida. As razões que apressem a sair dessa crise, eu também podia dar a minha opinião, mas não quero prolongar a conversa nesse sentido, se me permite. Mas eu tenho a certeza que vamos sair dessas por uma razão principal, sabe qual é? Somos portugueses. E ao longo da nossa história tivemos momentos muito difíceis e soubemos sair sempre deles. Vamos também sair desta, eu tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza que vamos sair desta. Simplesmente tem que haver esperança, tem que haver fé e tem que haver trabalho e força de vontade. Todos juntos. Está a perceber? Todos juntos fazem a força.
para sair desta crise. E não poderia ter encontrado melhor final para esta nossa conversa com uma palavra de esperança para quem nos ouve e vê em casa. Foi um prazer estar consigo. Até à próxima.